Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Além das Quatro Linhas. Nosso canal tem como objetivo trazer as histórias que fizeram do futebol o esporte mais popular do planeta. No vídeo de hoje vamos recordar a história de Rivelino, ídolo e um dos maiores jogadores da história de Corinthians e Fluminense. Aproveite, pessoal, para se inscrever no nosso canal. É só clicar no botão de inscreva-se, é grátis e você ajudará muito no crescimento do nosso canal, pois o YouTube levará nossos vídeos para mais pessoas. E aproveite também, deixe o seu like e aperte o sininho da notificação, para que você não perca nenhum novo conteúdo do nosso canal. E vamos para mais um vídeo. Roberto Rivelino nasceu no dia 1º de janeiro de 1946 em São Paulo. Jogador extraclasse, de técnica apurada, de um futebol brilhante, de lançamentos longos e passes precisos, de potentes chutes de longa e meia distância, e um exímio cobrador de faltas. É considerado por muitos o maior jogador da história de Corinthians e Fluminense. Nascido numa família de imigrantes italianos, Roberto Rivelino começou sua carreira como amador no Clube Atlético Indiano da capital paulista, e também atuou no futebol de salão no Banespa. Dispensado pelo Palmeiras, Rivelino logo em sua chegada ao Corinthians, já chamou a atenção, onde foi identificado algo de diferente no futebol do garoto, e imediatamente foi aprovado. Foi com a camisa do Corinthians que o Reizinho marcou mais gols em toda a sua carreira, foram 141 gols. Rivelino declarou que trocaria o título da Copa do Mundo de 1970 por um simples campeonato paulista pelo Corinthians. Título que em 10 anos de clube ele jamais conseguiu. Teve essa chance em 1974, ano em que foi o principal jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha. A final do Paulista era contra o Palmeiras, time que Rivelino dizia que mais gostava de enfrentar, mas a taça de campeão foi parar no Palestra Itália. Nos dias seguintes à perda do título, a diretoria do Corinthians precisava de um bode expiatório, e elegeu Rivelino como culpado da perda do título paulista, e negociou o seu passe com o Fluminense. Teve como título mais importante no Corinthians o Torneio Rio-São Paulo de 1966. Em 2014, Rivelino foi convidado para participar do primeiro jogo da recém-construída Arena Corinthians em Itaquera. A partida contou com o elenco corintiano da época jogando contra jogadores corintianos de várias épocas. Rivelino fez o primeiro gol, sendo assim o primeiro a fazer um gol na Arena Corinthians. Em 24 de maio desse mesmo ano, foi homenageado pelo Corinthians com a inauguração de um busto seu, no Parque São Jorge, sede do Timão em São Paulo. Em 1972, o Corinthians cedeu Rivelino por empréstimo para a Portuguesa, para atuar em um jogo amistoso, em comemoração à inauguração do estádio do Canindé. O jogo foi contra a equipe do FK Sarajevo da Bósnia e Herzegovina. Rivelino atuou cerca de 40 minutos, e fez um dos gols na vitória da Portuguesa por 2-0. Rivelino estreou no Fluminense em 8 de fevereiro de 1975, num amistoso em pleno sábado de carnaval, justamente contra o Corinthians. Foi 4-1 para o Fluminense, com Rivelino marcando 3 gols, e sendo o melhor jogador da partida. Riva marcou o gol da conquista da Taça Guanabara de 1975 aos 119 minutos da prorrogação. Rivelino, que chorou muito ao final, apontou esta partida como seu jogo inesquecível, falando que, se perde aquele jogo contra o América, o bicampeonato de 1975 e 76 nem existiria. O Fluminense, que era chamado de máquina tricolor, era uma das melhores equipes que um time do brasileiro já havia montado, e conquistou o bicampeonato carioca em 1975 e 76, e semifinalista do Brasileirão em 1975 e 76. A máquina tricolor montada por Francisco Horta, então presidente do Fluminense, tinha outros craques além de Rivelino, como Félix, Paulo César Caju, Doval, Pintinho, Carlos Alberto Torres, Dirceu e Edinho. Rivelino teve várias atuações de destaque pela equipe carioca, sendo uma delas em um jogo contra o Vasco, onde marcou o gol mais famoso da sua carreira, aplicando um elástico no volante Alcir, e passando por mais 2 jogadores antes de fazer o gol da vitória tricolor.
No Fluminense atuou de 1975 a 78, sempre com a camisa 10. Jogou 158 partidas e marcou 53 gols. Em 1978, Rivelino disputou um amistoso pela equipe estadunidense do New York Cosmos, contra a equipe espanhola do Atlético de Madrid. Os espanhóis venceram a partida por 3-1, sendo que o único gol do Cosmos foi feito por Rivelino. Em 1978, deixou o Fluminense e foi vendido para o futebol árabe. No Al Hilal da Arábia Saudita foi campeão da Copa do Rei, e campeão saudita em 1979, 80 e 81. Porém, desavenças com o príncipe Khaled, dono do time, fizeram com que Rivelino encerrasse sua carreira mais cedo do que gostaria em 1981, aos 35 anos. Rivelino pretendia jogar até os 42 anos. Logo após encerrar oficialmente sua carreira, ainda em 1981, disputou um amistoso pelo São Paulo, contra a seleção da Arábia Saudita, no Morumbi. Na Copa do Mundo de 70 realizada no México, foi um dos grandes destaques da seleção brasileira tricampeã do mundo. Essa seleção é tida como o melhor time de futebol já formado em uma Copa do Mundo, tendo jogadores como Pelé, Tostão, Carlos Alberto Torres, Gerson, Jairzinho, entre outros, além de Rivelino, que recebeu o apelido dos mexicanos de patada atômica. Nessa época Rivelino angariou um grande número de fãs internacionais, sendo talvez o mais famoso deles, o maior jogador da história da seleção argentina, o meio-atacante Diego Maradona, que o tinha como ídolo e exemplo em sua infância. Maradona o considerou o melhor jogador que viu jogar. Depois da Copa do Mundo de 70, ele ainda seria campeão pela seleção brasileira da Taça Independência, conhecida como Torneio Mini-Copa, que comemorava o 60º da Independência, e foi disputado no Brasil, com a participação de diversas seleções nacionais em 1972, da Taça do Atlântico em 1976, que contou com a presença de Argentina, Uruguai e Paraguai, e do Torneio Bicentenário dos Estados Unidos também em 1976. Na Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, Rivelino foi convocado pela segunda vez, e mais experiente, foi como o grande craque da seleção brasileira ao lado de Jairzinho. Jogou muito bem, marcou belos gols, mas foi prejudicado pela fraca campanha da equipe, e ficou em quarto lugar. Foi convocado para a Copa do Mundo de 1978 na Argentina, foi sua terceira e última Copa. Rivelino ficou na reserva de Zico na maior parte da competição por estar contundido. Rivelino tem origem no futsal, e desenvolveu uma série de jogadas curtas com a perna esquerda, e que viriam a fazer grande sucesso no futebol de campo. É tido como o inventor do drible elástico, mas o próprio Rivelino, por diversas vezes, disse que copiou do ex-camisa 8 do Corinthians Sérgio Echigo. Com a camisa do Fluminense, contra o Vasco, o drible elástico ficou eternizado no imaginário popular. Rivelino dá o drible em Alcir, passa por mais dois jogadores vascaínos antes de marcar o gol. Excelente cobrador de faltas, chamava a atenção pelos potentes chutes com a perna esquerda. Na Copa do Mundo de 1970, fez um gol de falta contra a Tchecoslováquia. Outro gol de falta histórico foi na Copa do Mundo de 1974. Rivelino mandou uma patada na cobrança de falta, Jairzinho se jogou no chão para não ser atingido, e a bola foi em direção ao gol. Vitória do Brasil sobre a Alemanha Oriental por 1-0. Esse é Rivelino. Para você que chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo do canal. E deixe nos comentários o que você achou deste vídeo. E compartilhe este vídeo com quem você gosta, para que possamos fazer este vídeo chegar a mais pessoas. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo.